Olá, povo! Vamos pensar assim. Mais um final de semana que se acaba. Mais uma semana que se inicia. E tudo continua normal. Vamos trabalhar. Quem pode, quem tem emprego. Vamos viver a semana com alegria, com tristeza, com aprendizado. Vamos ter vitórias, vamos ter derrotas. O Corinthians perdeu, mas a vida continua, né? É engraçado como funciona. É a mesma máquina, gente. Por isso, o melhor de você, só você pode ser melhor sempre. A cada manhã, a cada dia, a cada tarde, a cada noite. Com alegria, com tristeza, com felicidade, com vitórias, com derrotas. Enfim. A única certeza que temos é que Deus existe. E que ama você ou gosta de você. Confesso que até hoje ainda não entendi. Deus é Pai? Deus é Deus? Ele te tem como filho ou como uma marionete? Ah, mas Deus, ele é onipotente, Deus é tudo. Concordo. Ainda eu acredito em Deus. Mas quando eu vejo uma guerra no Oriente Médio, quando eu vejo nosso país passando por uma situação da qual passou, aí todo mundo fala assim, mas é pecado do povo, tá? Se for pecado do povo e Deus fez isso, não tinha gente inocente naquele lugar, no Rio Grande do Sul? Ah, mas é a natureza, mas Deus não controla a natureza? Ah, mas a gente vai... Vamos começar a pensar direitinho? Vamos começar a analisar. E vamos enviar respostas. Mas respostas que possam realmente explicar. Eu confesso que com meus alguns anos de vida, eu vejo não o ser humano melhorar, mas eu vejo a piorar. Eu vejo cada dia pior. Eu vejo uma pessoa, ou duas, ou três, ou quatro, ou algumas pessoas do Nordeste dizer: ah, bem feito para o povo do Sul que foi contra o Lula. Ah, aí o povo do Sul brigando por defender o Bolsonaro. Ah, nós somos um país onde 60%, 50% ou 51% é cristão. E tem como base a Igreja Católica e o Papa. Eu estava procurando aqui quanto o Papa enviou para ajudar esses cristãos do Brasil. Aí eu pergunto, onde será que estamos errando ou onde estamos acertando? Onde será que toda essa história é verdade ou é mentira? Aí não precisamos ir no Rio Grande do Sul para analisar isso. Vamos analisar o que acontece com as nossas crianças. Tudo bem que as crianças que estão sem condições de estudar, sem condições de ter uma cultura, sem condições de ter uma comida, a culpa não é dela nem de Deus. A culpa é das pessoas que fazem sexo irresponsavelmente. A culpa é das pessoas que fazem filho sem pensar. Eu acho que há uns 30 anos atrás, 20, nós podíamos dizer que as pessoas eram culpa dos governantes que não orientavam, que não tínhamos uma orientação sexual. Mas aí eu não preciso ir o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, ou o que aconteceu com a pandemia, ou o que acontece na guerra, para ficar com dó de alguém,
ou para me se sentir sensibilizado. Eu moro em São Paulo. É só eu analisar o tanto de criança que tem em São Paulo sem pai, ou às vezes sem mãe, mas que são colocadas ao mundo onde não tem o que comer, não tem o que vestir, não tem escola e não tem cultura. É culpa de Deus? Eu acho que é. Mas também é culpa do homem ou da mulher, que por emoção faz sexo e faz um filho no mundo. O homem às vezes abandona. E tem mulher que também abandona. Ou quando o pai assume ou a mãe assume, mas ganha um dinheiro que não tem nem para pagar o que comer, nem o que vestir, e nem a escola para dar e nem a cultura. Aí eu pergunto, antigamente a gente dizia que era falta de cultura, falta de informação. Hoje nos metrôs de São Paulo tem camisinha gratuitamente. Hoje na internet, e qualquer pessoa hoje tem acesso à internet. Tem educação sexual. Tem aquilo que você pode fazer ou não fazer antes de ter um filho. Antes de uma pessoa ter um filho, eu acho que ele tem que pensar em ter uma casa. Antes de pensar em ter uma casa, ele tem que pensar em ter uma profissão. Antes de ter profissão, ele tem que ter vontade de trabalhar. E antes de trabalhar, ele tem que ter uma educação de que ele tem que respeitar aquele cara que teve coragem de ser um empreendedor e dar emprego para ele. Sabe, é tudo tão louco, é tudo tão pequeno, que o pensamento, se nós formos pensar, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sabe por quê? Porque tudo começa na base. Na base de onde? Na base que, de primeiro lugar, você tem que ser um ser humano. Na base de que, em primeiro lugar, não importa se você é homem, mulher, homossexual, preto ou branco. Nós estamos vendo muito hoje o empoderamento feminino. Mas o empoderamento feminino, o que eu vejo qual é? É lutando por um direito da mulher. E o nosso problema não é só o direito da mulher. Hoje nós vemos o direito, lutando pelo direito do negro. O nosso problema não é só o direito do negro. O nosso problema hoje é a falta de direito do ser humano, seja homem, mulher, branco, preto, azul, amarelo, japonês, inglês, francês, africano, brasileiro, sul-americano ou não sul-americano, porra nenhuma. O nosso problema hoje é você fazer uma caridade, mas concordar em fazer uma caridade sem postar na internet, sem querer engajamento. Hoje, a nossa realidade é muito, mas muito diferente do que há 10 anos atrás. Eu diria sem problema nenhum de errar. O que falta para nós, seres humanos, chama-se uma coisa chamada amor, caráter, e o que é moral e o que é legal. O que você tem direito e o que você não tem direito. É uma pena que sempre colocou-se a culpa nos governantes. Mas hoje eu enxergo que não é só o governante que é culpado. Começa na sua essência. Porque quando você tiver essência, você vai buscar educação. Quando você tiver educação, você vai buscar cultura.
Quando você tiver cultura, você vai ter conhecimento. E quando o conhecimento você tiver, você vai cobrar dos seus governantes. Vou te dar um exemplo, vou fazer uma pergunta. E eu quero que, se você tiver capacidade, você me responda de imediato. A última compra que você fez, seja de uma bala, seja de um carro, seja de uma casa, quando você pediu a nota fiscal ou exigiu a nota fiscal? Com o seu CPF. Quiser me responder, estou aqui à disposição. Um abraço e um beijo para todos.